Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 20ª semana, tá? E hoje eu vou fazer a correção do capítulo 9, Transformação Socioeconômica da América Latina, da revisão, que foi passada na 19ª semana, tá? Então, número 1. Onde Cuba se localiza? Então, Cuba se localiza na América Central Insular. Cuba se localiza na América Central Insular. 2. Quais países fazem parte da Grande Guerra Hispano-Americana? Espanha e Estados Unidos. Então, a 2 é Espanha e Estados Unidos. 3. Dentre os diversos ditadores que governou Cuba, qual se destaca entre os períodos de 1940 a 1944 e 1952 a 1959? Fulgêncio Batista, tá? Fulgêncio Batista foi, o ditador de Cuba até a 1950 com a Revolução Cubana, tá bom? Então, Fulgêncio Batista. 4. O que significa a palavra insurreto? A palavra insurreto significa revolucionário. Então, a palavra insurreto significa revolucionário. 5. Qual o nome do revolucionário ou insurreto que fez a independência de Cuba no final dos anos 50 e início de 1960? Ou seja, quase no final de 1959, tá? Foi Fidel Castro, tá? Fidel Castro foi o revolucionário que fez a independência de Cuba no final dos anos 50 e início dos anos 60, em especial 1959. 6. Que país fez embargo econômico com Cuba após a independência? Estados Unidos, tá? Por quê? Porque Fulgêncio Batista era, monitorado, era mandado pelo presidente dos Estados Unidos na época, Kennedy, era o Kennedy, tá? Na época de 40, né? E depois entrou outro presidente, e eles é que mandavam Fulgêncio, e Fulgêncio Batista obedecia, né? Não satisfeito, né? Todos os insurretos, ou seja, os revolucionários, se juntaram, né? Fidel, Che Guevara, fizeram a revolução e, né? Fidel Castro, né? Entrou no poder e com isso os Estados Unidos ficou com pavor, né? Porque foi uma guerra, né? Ele acabou com todas as empresas estadunidenses em Cuba. Com raiva, Cuba evitou todos os produtos, né, e deixou de comprar todos os produtos em Cuba. Então, é Estados Unidos. 7. Em que ano Fidel Castro deixou o governo? Ele deixou o governo em 2006, tá? Quando ele ficou doente, muito doente, em 2006. Por quê? Por conta de problemas de saúde, tá? Ele saiu porque ele ficou doente, por problemas de saúde. E quem ele colocou no lugar? No seu lugar, ele colocou o irmão dele, tá? Raul Castro, tá? Então, em 2006, ele saiu do poder. Ele saiu porque ele ficou doente, teve problemas de saúde, e no lugar dele, ele colocou o irmão, Raul Castro. 8. Com a entrada, né, do irmão de Fidel Castro no poder, o governo passou a desenvolver uma política de leve implemento a uma nova economia. Quais são elas? Bom, quando Fidel Castro saiu do poder, né, Raul Castro começou a fazer uma abertura melhor em Cuba, tá? Então, o que ele fez? Né? A liberação da entrada de investimentos estrangeiros em alguns setores da economia de forma regulada. Então, a primeira é a liberação de entrada
de investimentos estrangeiros em alguns setores da economia de forma regular. A outra foi criação do mecanismo para que alguns agricultores possam ter propriedades privadas. Então, a criação de mecanismo para que alguns agricultores possam ter propriedades privadas. A outra, extinção do monopólio estatal sobre a extinção, a extinção de parte das fazendas coletivas. Repetindo, a outra é a terceira, a extinção de parte das fazendas coletivas. A penúltima, a quebra do monopólio estatal sobre as atividades comercial, concedendo autonomia para empresas estatais e privadas. Então, a penúltima, quebra do monopólio estatal sobre as atividades comerciais, concedendo autonomia para empresas estatais e privadas. Estatais são do Estado e privadas são particulares. E a última, fim dos subsídios agrícolas para diversos agricultores que não têm condição de competir no mercado. Então, fim do subsídio agrícola para diversos agricultores que não têm condições de competir no mercado. A outra, 9. Quais regiões naturais do Paraguai? Então, a gente tem duas regiões, a oriental e a ocidental. Então, a região oriental e ocidental. 10. O que foi a Guerra do Paraguai? Foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Ponto continuativo. Foi travado entre Paraguai e a Tríplice
aliança, vírgula, composta pelo Brasil, vírgula, Argentina e Uruguai, ponto continuativo. A guerra se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. Então, o que foi a Guerra do Paraguai? Foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada entre Paraguai e a Tríplice Aliança, composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra se estendeu de dezembro de 1864 a 1870. 11. Que tipo de relevo é marcado no Uruguai? Coxilhas, tá? Coxilhas, que são colinas, tá? Coxilhas, onde se podem encontrar alguns planaltos com baixas, altitudes, tá? Planaltos com baixas altitudes. Então, coxilhas, que é a colina, tá? Onde se pode encontrar alguns planaltos com baixas altitudes, tá bom? 12. Quem colonizou o Uruguai? Os espanhóis. Os espanhóis que colonizou o Uruguai. 13. Onde se concentra a maioria da população da Colômbia? Bogotá. Tá? Em Bogotá. 14. Quais as principais regiões da Colômbia? La Costa, região andina e Llanos. Repetindo, La Costa, região andina e Llanos. 15. Quais países formam a América Central continental, tá? Que fica no Istmo? Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Repetindo, Belize, vírgula, Guatemala, vírgula, Honduras, vírgula, El Salvador, vírgula, Nicarágua, vírgula, Costa Rica e Panamá. 16, a última. Como a América Central Insular é dividida? Em Grandes Antilhas, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico, tá? Repetindo, Grandes Antilhas, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Beijo, meus amores, ficam com Deus.